Já são 7h30. Vamos dar uma tolerânciazinha de 5 minutos aí para esperar os demais colegas chegarem para a gente poder dar início à nossa aula inaugural.
Tranquilo. Tranquilo.
média
Primeiramente, boa noite pessoal, eu sou o Gustavo Menescal, ou Menescal, Guto, como quiserem me chamar. Como a Cleusa falou, eu sou ex-aluno do CPDI. Eu tive a oportunidade de conhecer o CPDI ano passado através da minha sogra, que viu num grupo aqui dos moradores e me encaminhou. Eu fiz o curso que vocês estão fazendo atualmente em 3 meses, eu fiz em 6, então ele foi um pouco mais detalhado. E hoje à noite nós estamos aqui na sua aula inaugural. Vamos aprender ao longo desses 3 meses a programação de jogos, que vai ser com a plataforma com a linguagem Lua, utilizando um sistema chamado Solar 2D, que é onde a gente vai fazer essa simulação de todo o código que vai ser desenvolvido pela gente. Sim, vamos ser devs, vamos desenvolver nossos jogos. E a segunda parte do curso vai se dar basicamente com o desenvolvimento de HTML, CSS e, se possível, a gente vai ver uma pitadazinha de JavaScript para dar aquela incrementada, ficar um negócio bem bacana. Sou bacharel em administração de empresas, fiz pós-graduação em projetos para de TI. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês possam aproveitar tanto quanto eu aproveitei essa minha oportunidade que eu tive ano passado. E como é um pouco mais corrido comparado com o que eu fiz, a gente vai ter que dar uma focada quando estiver aqui na sala. Vamos prestar atenção. Tiver alguma dúvida, não tem problema, não tenha vergonha de perguntar. Ativa a mãozinha aqui, ó. Pode perguntar. Se tiver mais de uma pessoa, a gente faz a lista de prioridades, quem pediu primeiro. Não deixem dúvida para trás, gente. A gente não está aqui para tirar as dúvidas. A Cleusa também, para quando vocês faltarem, pode chamar a Cleusa lá no privado, dizer: Cleusa, faltei porque aconteceu essa situação. Ela vai liberar a aula. Eu estou gravando a aula aqui no computador, às vezes vocês podem ver que eu estou dando uma viradinha para o lado. É exatamente para monitorar essa questão da gravação, para ninguém perder nada, certo? E basicamente eu vou dizer uma coisa que meu pai sempre falou: conhecimento adquirido é conhecimento eterno, vocês não perdem isso. Então, por mais que você ache que você já sabe alguma coisa, você sempre pode aprender uma coisa diferente. E para as pessoas que estão fazendo uma possível migração de carreira, gente, desencana, tá? Muitos profissionais, quando fazem a migração de carreira, eles trazem uma bagagem que vai ser fundamental para desenvolvimento de projetos futuros. Como, por exemplo, eu já participei de cursos ano passado pelo Senai e tinha um cara que era garçom. Aí, nossa, eu estou fazendo uma migração, sou garçom. Então, na palestra, um dos palestrantes falou assim: é muito bom você ter essa bagagem como garçom, porque você sabe como é que funciona o sistema. Então, no dia que você for desenvolver um sistema relacionado a restaurantes, você já sabe como funciona a regra de negócio e vai facilitar o desenvolvimento do software. Então, gente, sejam muito bem-vindos. CPDI aqui, durante esses próximos 3 meses, esse horário vai ser a segunda casa de vocês. Meu WhatsApp está lá no grupo. Qualquer dúvida, qualquer horário, pode me chamar. Se não responder no momento, eu logo retorno. Então, é isso aí, pessoal. A gente depois vai acomodando as melancias, né, como o pessoal costuma falar. Vamos ver questão de horário, aquela coisa, 7h30 até 10h30. O nosso horário de intervalo é bom fazer ali por volta das 9h15, uns 15 minutinhos. A gente volta às 9h30, que a gente já conseguiu avançar bastante no dia. E vai ser bem prático. Essa primeira semana ainda vai ser um pouco assim teórica, porque, como eu disse, a gente vai estar fazendo essas adequações, vamos instalar os programas, vocês vão ver quais são os programas que vocês vão utilizar. Eu vou fazer hoje uma visão geral do que a gente vai ver no curso, detalhar para vocês o que vocês vão ver. E, obviamente, como é a nossa aula inaugural, vamos nos conhecer, né? A gente vai aqui escolher aleatoriamente uma pessoa e essa pessoa vai puxar outra e aí vai se aprender. Não adianta escapar. Hoje todo mundo vai se apresentar, né, Cleusa? Não adianta escapar, hoje todo mundo vai se apresentar. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, eu estou um pouco ansioso também, porque afinal de contas eu já tive experiências presenciais com aula, mas essa é a primeira vez remotamente, tá?
Então, é isso aí, pessoal. Uma boa noite e vamos que vamos. E aí, Cleusa, tu quer escolher o primeiro? Beleza?
Sim, sim. Certeza. Olá. Boa noite. Boa noite. Ah, já foi. Ah, já foi.
coração. Agora melhorou? Agora sim. Então, explicar primeiro por que essa minha correria. Eu sou Jefferson, tenho 39 anos, eu estava morando em Iguaçu, sou paraense, estou há 2 anos aqui em Santa Catarina, vi a oportunidade de, quem sabe, conquistar uma profissão nova, né? Então, resolvi me inscrever. Minha empresa decretou falência, vi uma oportunidade de trabalho aqui para Itajaí, estou em Itajaí. Estou na correria atrás de local para alugar, então divulga o meu e depois divulga essa correria toda, mas quero aprender uma nova profissão que está todos precisando aqui. É isso aí. Eu não estou vendo ninguém, eu estou na correria, estou fazendo coisa da mão, eu acabei de sair do mercado. Então, pode ficar aí? Pode. Abraço a todos. Agora sim. Agora tá ouvindo, beleza. Sim. Alejandro. Alejandro. Sim. Boa noite. Bem-vinda.
Não. O gêmeo é meu repetido para poder fazer a gravação. Eu vou até depois renomear. Ah, tá bom. Então, pode ser o que está na conta desse cara, né? Oi? Sim, né? Exatamente. Sim, né? Sim, sim, mantém. No Nender, eu tenho dois. Eu estou fazendo análise de sistemas e direito. Direito, mercado de negócios, mas eu gosto de tecnologia, da área de programação, esse ano. Tá de onde? Também foi, então. Também sim, tá. Agora nós estamos People, está montando quem está na conta do ano, ali, os nomes, às vezes não é da pessoa, né? Mas está na conta do ano. Aí foi. Então, pode. Sim? Pode ser agora eu acho que só falta mesmo o que está na conta do ano ali, né? Tá. Primeira revisão de vídeo e certo de workshop. Faltou alguém que quer apresentar? Não, né? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Beleza, pode falar, Luiz Alberto. Sim. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Bom, gente, vocês viram aqui, então tem várias pessoas, várias idades, tem várias profissões, são várias humanas diferentes, mas todo mundo está com propósito de aprender essa área de programação, né? Seja de jogos, seja de web, né? E é uma turma bem legal. E um vai poder agregar muito, principalmente
É. desaparecem e não dão satisfação nenhuma na vida pra mim, eu não ligo, sabe? E não adianta nem me atender. Então, é isso que eu peço pra vocês, que vocês sempre mantenham esse contato, mesmo depois lá do final do curso, o grupo vai ficar ali pra vocês, porque por ali eu sempre vou estar informando de oportunidades, né? Vou estar colocando coisas ali pra vocês, enfim. Então, depende muito de vocês, cada um de vocês. Eu só desejo assim que vocês aproveitem bastante. Tenho certeza absoluta que vai chegar lá no final, vocês vão dizer, pô, valeu a pena. Tenho certeza disso. Então, dedique-se que vai valer a pena. Pode falar, Gustavo. Fala mais que a mulher da cobra, né? Ah, não, é só complementando o que você falou. Grupo, mesmo depois do curso, continue no grupo, porque lá ela está sempre ventilando lá, perguntando como é que tá, se alguém conseguiu qualificação. Foi assim que ela conseguiu me pescar. Perguntou, alguém aqui e tal. Aí surgiu essa oportunidade de hoje eu estar aqui com vocês, dando essa aula inaugural. E vamos que vamos, né? Nossos próximos 3 meses estamos aqui no nosso bate-canal, nesse bate-horário aqui, né? E vamos lá. Mais algumas considerações, Cleusa? Tá mutado. Eu vou deixar vocês, porque tem que montar outra turma agora. Mas assim, sejam bem-vindos, me sigam lá então, né? Para vocês saberem das novidades. Qualquer coisa é só me chamar. E eu vou pedir para que, se todos puderem abrir a câmera, só para eu tirar uma print de tela aqui da turma inicial aqui com a gente. Para eu conhecer o rosto de todo mundo. É rapidinho, é só para eu tirar um print mesmo. Assim, eu vou conhecer todo mundo, né? Como fica bem mais bonita a sala cheia de câmeras. Mais alguém vai ligar? Uau! Centralizados. Está. Eu sou a mulher dos registros, tá? Eu sempre estou registrando a turma, eu estou sempre indo aqui fazendo print. E uma das coisas que, até depois eu tenho que conversar contigo, Gustavo, eu não falei dessas coisas, né? Eu sempre fazendo os prints aqui, então, para os nossos relatórios. A gente precisa fazer muitos relatórios, gente. Vocês não têm noção do tanto de relatório que eu tenho que fazer. Já tirei 2 prints aqui. Beleza. Depois é só botar lá no nosso drive lá, tá tudo certo. Beleza. Nada mal. Belezinha. Mas é isso, gente. Então, assim, sejam bem-vindos, aproveitem bastante, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Boa noite, boa aula aí pra vocês. Tchau. Bom, gente, então, como eu falei, essa primeira semana vai ser um pouco mais teoria. Vamos começar devagarzinho, tá? E vamos iniciar aqui a apresentação da nossa aula de hoje, tá? Como eu falei, são 8h20, a gente vai até mais ou menos umas 9h15, temos intervalo de 15 minutos, retornando às 9h30 para finalizar às 10h30, tá? Eu vou abrir aqui começar a compartilhar a apresentação. Compartilhar. Então, bem-vindos ao módulo 1. Como eu já me apresentei, mas pode ser que tenha alguém que tenha perdido um pouco dessa questão da minha apresentação. Eu sou Gustavo Menescal, podem me chamar de Gustavo, de Guto, tá? E vamos lá. Vamos aqui para a primeira tela. Sobre o curso. Nós iremos trabalhar desde o básico ao desenvolvimento de uma landing page, que é nada mais do que um portfólio que a gente vai criar na internet, e os jogos. Podem ficar tranquilos,
Como eu falei anteriormente, desde o básico, não se importa se você tem conhecimento ou não em tecnologia. Quem está migrando de carreira, quem nunca mexeu, quem tem curiosidade. Eu já vi gente aqui que já tem uma bagagem bem grande, como acho que foi o Luiz, ele já trabalhou com Basic. Eu já peguei bem tempo atrás, que eu já estou com 41, vou fazer 41 agora em outubro. Então eu já tenho uma certa bagagem em relação a isso. Vamos não deixar nenhuma dúvida, certo? Nós temos, como a Cruza falou, a gente tem toda essa carga horária complementar com a plataforma do Recode, que é um curso que vai ser oferecido para vocês para complementar essa carga horária, tá? E as mentorias com o pessoal com os profissionais do RH, que vão dar umas dicas na visão dos recrutadores. Isso é muito importante para vocês, para a elaboração do currículo, para como se comportar numa entrevista de emprego. Hoje em dia, preparar o LinkedIn, porque o pessoal está catando muito, está pescando muito profissional através do LinkedIn, que nada mais é como se fosse uma rede social única e exclusivamente para trabalho, onde tu vai divulgar todo o teu histórico. Já trabalhei na empresa X, trabalhei na empresa Y, e assim por consequência, você vai apresentando toda a sua vida profissional lá. Na parte de web, nós iremos entender como funciona a internet. Também iremos entender o funcionamento de um site por trás dos panos. Porque hoje em dia, basicamente, a gente vê o site já pronto. Não, a gente vai aprender desde o zero, desde o cabeçalho, do início ali até o finalzinho. Vamos ver a linguagem HTML e a CSS. Que a HTML é basicamente a estrutura toda na nossa página web, e o CSS vai ser o estilo que a gente vai criar para a página, para deixar ela bem bonita, bem atraente, de uma forma agradável de ser observada por todas as pessoas. Iremos aprender a estruturar, personalizar e adaptar o nosso site para que também seja acessível a smartphones. Vocês vão ver que quando a gente começar a desenvolver, a nossa página ela vai se adequar tanto ao navegador utilizando notebook, PC. Se você vai usar uma TV Smart para navegar na TV Smart, nosso site também vai se adequar a ele. E da mesma forma, se for tablet, smartphone e por aí dando continuidade. Nós vamos para os jogos. Bem, basicamente os jogos. Vocês estão vendo que eu coloquei alguns pontos dos slides aqui. Esses slides vão estar disponíveis para vocês também na pasta do Google Drive, que está lá na descrição do grupo, assim como na descrição do nosso grupo. Tem o nosso link das nossas aulas, que é fixo. Então, todo dia, esse horário, 7h20, eu já vou estar aqui. Então, adiantando, como a gente falou anteriormente, nos jogos, nós vamos entender sobre os algoritmos, o que é lógica de programação, e a linguagem que eu falei anteriormente que a gente vai utilizar é a linguagem Lua. Algumas pessoas nunca devem ter ouvido falar sobre a linguagem Lua, mas basicamente a linguagem Lua, vou dar uma pincelada aqui, ela foi desenvolvida pela PUC do Rio de Janeiro, inicialmente para a Petrobras, e com o passar do tempo eles viram que as aplicações dessa linguagem Lua serviam também para fazer programação de jogos. É tanto que tem jogos famosos que foram utilizados em linguagem Lua, como o Counter-Strike, o Angry Birds e o mais atual, assim, pode-se dizer, Roblox. Gurizada, quem tem filho, essas coisas, ou sobrinhos, pode entender bem exatamente o que eu estou falando. Então, a linguagem que a gente vai aprender de jogos vai ser o Lua, e nós vamos utilizar um framework chamado Solar 2D. Que o Solar 2D nada mais, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo essa linha de programação que a gente vai estudar no Lua, que a gente vai compor ele, a gente vai desenvolver o jogo, e ele vai transformar aquelas linhas de código no jogo propriamente dito. Ele vai agregar o som, vai agregar as imagens, vai agregar o código. Tudo isso a gente vai ver tranquilo,
bem tranquilo, vamos na calma, sem atropelo, que vai dar certo. Para mim no começo também foi um pouco difícil, apesar de ser da área, no começo eu tive um pouco de dificuldade, não desisti, então estamos aqui. Nossos combinados, tá? Primeiro combinado, respeito acima de tudo, né? Vamos respeitar nossos colegas de sala, tá? Nós estamos aqui em um ambiente saudável, então não tem ninguém aqui para destratar ninguém. Se ocorrer algum conflito, pode me chamar, alguma coisa que eu falei errado, pode me corrigir, tá? Vamos ter sim mesmo um ambiente bastante saudável, beleza? Segundo combinado, prestar atenção nas aulas. É fundamental para o conhecimento de vocês, para o curso valer a pena, prestar atenção nas aulas. A gente tem esse, eu sei que é cansativo a gente chegar do trabalho, todo mundo aqui praticamente trabalha o dia inteiro, chegar, ou está trabalhando, ou está estudando, galera que estuda também, chegar uma hora dessa, é comprometimento, gente. São 3 meses, vai passar rápido e vamos que vamos, beleza? É exatamente nesse ponto que entra a terceira combinado da gente, o comprometimento. Não posso ir para aula hoje, chegar lá no grupo, ou não vou chegar atrasado, meu carro quebrou, tive uma emergência. Gente, vamos se falar, o WhatsApp tá aí, tecnologia tá aí e vamos nessa. Quarto, ajudar os colegas. Ao longo do curso a gente vai ver que vão existir alguns colegas nossos que vão ter um pouco mais de dificuldade em relação ao conteúdo. Então assim, ó, se quiserem, ajudem o colega, se eu estiver ocupado aqui tirando uma dúvida de se vocês quiserem se comunicar pelo WhatsApp, podem falar entre si. Ajudar o outro, gente, é uma forma até de aprender melhor, porque tu vai estar fixando todo aquele teu conhecimento quando tu ajuda o teu colega, tá? Então, vamos lá. Quinto e bastante importante, não trazer assuntos externos que não tem a ver com tecnologia, exatamente para manter a aula saudável, leve, tranquilo, sem conflito, respeitando todo mundo, beleza? E por último, como eu já falei, pergunte, tire sua dúvida, não guarde para você aqui, vamos nivelar o negócio. Todo mundo aqui está chegando agora, vamos supor que ninguém sabe nada, então pode ser a dúvida que for, levanta a mão ali no recurso, vamos tirar de sua dúvida e vamos adquirir o conhecimento. Esses links aqui eu vou depois copiar e vou colar esses links no nosso grupo. O que são esses links aqui? São basicamente os programas que nós iremos utilizar, tá? No nosso dia a dia, nas nossas aulas. O primeiro link é referente ao Visual Studio Code. O Visual Studio Code é um programa desenvolvido pela Microsoft, que é basicamente onde a gente vai desenvolver todo o nosso código, seja ele para o jogo, seja ele pela parte HTML e CSS, tá? Ele é um editor de código bastante versátil. Ele pode utilizar uma série de ferramentas, desde você pode fazer HTML, você pode fazer Lua, você pode trabalhar com Python, com C++. Então praticamente todas as linguagens que existem hoje em dia, o VS Code atende, beleza? O Sublime Text a gente vai utilizar para o desenvolvimento do jogo, tá? Quem quiser usar o código, Gustavo, eu prefiro usar o VS Code, eu já tenho o VS Code instalado na minha máquina. Tranquilo, fica a cargo de qual programa você quiser utilizar, contanto que você cumpra as tarefas, né? Porque afinal de contas, todo dia quando a gente for começar a fazer o desenvolvimento do código propriamente dito, a gente vai passando um a um e vocês vão fazendo aí, vocês vão replicando o que eu vou estar passando aqui para vocês no computador de vocês. Por isso que é importante
que o pessoal que está utilizando o celular, se possível, use o computador também. Uma coisa que facilita a vida, se quiser ficar olhando pelo celular e digitando no computador por não ter duas telas, fica a dica. Não tem problema, eu posso aceitar aqui, ficar duplicado a pessoa, não tem problema. Eu fiz muito isso. Eu acompanhava, meu computador não era bem o que eu precisava, estava bastante defasado, estava com um problema nisso, então eu usava o meu celular para poder priorizar o meu computador. Vale ressaltar, os programas não são pesados, isso é só mais para uma facilidade, você poder ficar vendo o que está sendo apresentado agora, como eu estou apresentando aqui para vocês, e poder ao mesmo tempo já ir digitando o código, as linhas de comando, tá? Lua, esse é o site que fala sobre a programação Lua, certo? E o Solar 2D, como eu falei anteriormente, é o programa que a gente vai fazer a união de todos os componentes do jogo, seja ele o som, o áudio e a programação, para ele poder rodar. Ao longo do tempo vocês vão ver quão bacana é esse mundo do desenvolvimento e aonde vocês podem chegar através dele, tá? Então, aqui tem algumas informações minhas, o meu LinkedIn, como a Cleusa já falou anteriormente, LinkedIn é rede social para trabalho, e a gente também vai ver ao longo do curso o GitHub. Para quem não conhece o GitHub é nada mais nada menos que um repositório dos seus projetos. O que é que ele funciona como se fosse um Google Drive único exclusivamente para projetos de desenvolvimento de software ou sites. Então você vai ter lá o meu GitHub, vou até mostrar para vocês agora o meu GitHub, eu vou parar essa apresentação aqui para mostrar a vocês mais ou menos como é que funciona o GitHub. GitHub, vou compartilhar a tela aqui para vocês. GitHub. Agora vocês devem estar vendo a minha tela aqui com o GitHub. Tá. Então, o site é basicamente github.com. Você vai fazer aqui como eu já tenho um usuário criado, eu vou abrir aqui só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Isso a gente vai ver ao longo do curso, como é que vai ser feito, criar as pastas, enviar as informações para cá, porque isso aqui também, para vocês, funciona como portfólio. Tudo que vocês forem criando, vocês podem ficar jogando aqui com uma segurança de backup e até para poder mostrar para os seus possíveis empresas que venham a contratar vocês. Então aqui, ó, do profile, ele mostra aqui basicamente os últimos repositórios que eu trabalhei, tá? E essa calendáriozinho aqui, ele mostra uma média de contribuições que você faz. Toda vida que você sobe o seu programa, você altera o seu código para o GitHub, ele conta isso como uma contribuição. Então, quanto mais verde claro vai estar esses pontinhos, mais tu utilizou o GitHub com contribuições. Enquanto ele está com um verdezinho mais escuro, foram poucas contribuições. E as lacunas em branco, porque não houve nenhuma contribuição durante esse tempo. Ou seja, eu dei uma paradinha em relação à programação, mas vamos lá. Então, gente, para continuar aqui, eu vou mostrar para vocês, o primeiro momento, como é que os sites dos programas que nós vamos utilizar, tá certo? Vamos entrar aqui no Solar 2D, onde vou achar o primeiro programa. VS Code. Então, vamos lá. VS Code. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tem alguma dúvida? Alguma coisa do tipo?
Beleza. Então, gente, como eu falei anteriormente, VS Code foi desenvolvido pela Microsoft, tá? Ele é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia pelos devs, tá? Quando você entra na página de download, não, Luiz, o Solar 2D não tem relação no sistema operacional. Se estiver usando o 7, o 8, o 10 ou o 11, não tem problema não. Inclusive até o que o VS Code, ele está apresentando para vocês que os downloads são de Windows 8, 10 e 11, mas não te preocupa, é só para... No Linux também, no Linux tem também, porque como ele é um código aberto, você pode também utilizar no Linux, tá? Então vamos lá. Basicamente você vai entrar aqui no site do Visual Code e vai escolher essa primeira opção, Windows. Ele vai abrir aqui, vai aparecer obrigado por estar baixando e vai começar a exibir no finalzinho aqui o download. Para vocês não está aparecendo agora o download, mas é um download relativamente pequeno, são 88.8 megas, tá? Então eu vou, nesse primeiro momento, eu vou fazer a instalação do VS Code. Vou passar agora no chat, tá? O endereço de download dele, tá? Aqui. Pronto, voltei aqui para mandar para vocês. Tá aqui no código. Pronto. Aí, gente, esse é o código esse é o link para poder baixar o Visual Code. Pronto. Uma vez que você fizer o download e você for executar ele, eu vou agora exibir a tela toda para vocês verem o que está acontecendo. Vou parar aqui. Vamos trocar a tela. Tela cheia. Tela 2. Pronto. Vou compartilhar a tela 2 aqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela 2, né? Beleza, então vamos lá. Abrir aqui, downloads, VS Code. Quando eu executar o VS Code, eu vou puxar para cá para vocês verem. Ao momento que a gente executar o VS Code para poder instalar a primeira vez, ele vai exibir aquele velho contrato que ninguém lê. Só simplesmente aceita e avança. Nessa primeira opção aqui, tem algumas opções que por padrão ele vem desmarcado. A minha está aparecendo marcada porque eu já tenho instalado, eu estou só mostrando para vocês como é que a gente vai fazer. Então, no de vocês, quando vocês executarem, é importante marcar todas as opções, porque ele vai facilitar a nossa vida durante o uso do cotidiano e também durante o curso. Depois, quando vocês forem trabalhar com desenvolvimento, vocês vão ver que vai facilitar a vida de vocês. Então, vamos criar um atalho na nossa área de trabalho, para facilitar a nossa vida, e adicionar essas outras opções. Adicionar o abrir com code ao menu de contexto de arquivo do Windows Explorer e adicionar a ação abrir com code ao menu de contexto de diretório do Windows Explorer. Beleza? Então, com todas as opções, todas as tarefas marcadas aqui, a gente vai estar próximo. Que aí agora na próxima tela ele vai só mostrar um resumo do que a gente selecionou anteriormente, tá? E por finalmente instalar. Dependendo da sua máquina, vai instalar um pouco mais rápido, vai instalar um pouco mais lento, mas não se preocupem, ele é muito leve, muito bom de se utilizar. Então, vamos lá, finaleira. Pronto. Quando ele foi completamente instalado, ele vai te mostrar essa opção de iniciar o Visual Code.
Se eu quiser abrir agora, beleza. Se eu não quiser, eu desmarco aqui essa opção de que não quero iniciar o Visual Code agora e dou um concluir. Mas, já que finalizamos, vamos agora para abrir o nosso queridão. Vou jogar ele para a tela aqui, tela do lado para vocês verem. Então, ó, basicamente, o meu Visual Code, ele já abriu com uma série, vai abrir com uma série de informações que eu já previamente instalei ele, certo? Quando vocês instalarem o de vocês, provavelmente ele vai estar em inglês. Não se preocupem, porque assim que a gente instala ele, a gente tem como fazer essa mudança, certo? Aqui ao longo dessa barra aqui da esquerda, vocês vão ver que vão ter esses atalhos aqui, tá? O primeiro atalho é o explorador. Vocês vão poder abrir arquivos, abrir pastas. Isso lá mais no HTML e também no Lua, a gente vai trabalhar com pastas. Pastas essas que vão facilitar a nossa organização, ok? A segunda opção é a pesquisa. Às vezes você precisa fazer uma pesquisa ao longo do código, você vem aqui na lupa, pesquisa um determinado termo e ele vai exibir para a gente, tá? Terceira opção é o GitHub, o famoso GitHub, nosso repositório. Mas lá na frente também eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar eles, tá? Aqui é o depurador. Depurador, eu acho que o depurador talvez a gente não utilize, porque o depurador a gente utiliza mais quando a gente está desenvolvendo um código para tipo JavaScript, Python, que aí ele vai linha a linha checando se está tudo ok com o teu código, se tem alguma coisa inconsistente. E por último, por último, mas bem importante, desculpe, mas bem importante, são as extensões. Extensões, o Lua não. O Lua, o debugger dele, ele vai apresentar pra gente quando a gente utilizar o Solar. Na hora que a gente utilizar o Solar, que ele for rodar o código, se tiver algum erro, ele vai apresentar qual foi a linha que encontrou o erro. Entendeu? Ele vai dar a sugestão do local que a gente errou, Luiz. Tá? Então assim, ó, quando vocês instalarem um de vocês a primeira vez, a primeira coisa que vocês pesquisem aqui é português. Digita português, que ele vai trazer essa primeira opção. Português, Brasil, Language Pack. O que isso vai fazer? Ele vai transformar o teu VS Code, que em um primeiro momento está em inglês, ele vai ficar em português. Aí vai clarear, né? Vai ficar mais fácil da gente utilizar. Quem não tem tanta habilidade com o inglês vai poder trabalhar de forma mais tranquila. E quando a gente for mesmo lá para o desenvolvimento do código, do HTML, do CSS, tem uma série de outras extensões que a gente vai ver detalhadamente para a gente poder instalar, ok? Então, gente, basicamente esse é o primeiro programa que a gente vai baixar, tá? É o VS Code. Quem quiser utilizar ele com Lua, fica à vontade, mas eu vou trabalhar basicamente com o Sublime também, que foi assim, vamos dizer assim, pode ser até uma mania, foi assim que eu aprendi. Tá? Mas fiquem tranquilos, ambos o Sublime e o VS Code, eles vão desempenhar a mesma função, só que o VS Code vamos dizer assim, eu utilizo mais para essa área web, para essa área de CSS, entendeu? Ou mesmo o back-end, que é aquela parte que fica por trás dos panos, mais ainda que se diferencia do pessoal do front-end, que é o visual, né? Que é o que a gente vai ver, o HTML e CSS. Essa parte do back a gente não vai chegar a ver. Tá, gente? Então assim, ó, continuando aqui. VS Code, ok. Isso aqui é só para vocês terem uma prévia de como é que funciona o Lua. Nossos códigos, à medida do possível,
que eu for apresentando para vocês os códigos, vai ser passo a passo. Eu não vou chegar simplesmente jogar aqui, ó. Joguei aqui, ó. Aí pessoal, o código é esse aí, se vira. Não. Eu vou dizer exatamente o que é que cada um faz, comentar, ó, aqui define a sequência da animação, inicia a sequência da animação. Você foi Cíntia, tu foi aqui nesses quadradinhos aqui do Marketplace. Tu quer compartilhar a tua tela para a gente poder ver se dá o que está acontecendo? Ah, pois é. Então assim, ó, quando tu vai pesquisar para deixar ele em português, gente, é aqui, ó, é nessa última aqui, ó, esses quadradinhos onde tem extensões, que aí vai ficar escrito aqui, ó, pesquisar extensões no Marketplace. Esse Marketplace aqui é basicamente que nem a Play Store do Android e o App Store no caso do iOS, quando a gente está falando de Mac, né, com Apple. Então é nessa última opção aqui, ó, extensões e pesquisar no Marketplace, tranquilo? Então, voltando ao que eu estava falando, a gente está aqui, eu estou com um código de lua aqui, vocês estão vendo aqui que isso aqui vai ser o nosso futuro. Mas não se assustem, a gente vai pegar na mãozinha, vamos devagar, vamos tranquilo. Tiver dúvida, vou bater essa tecla de novo, perguntem, podem falar, podem perguntar, porque aqui nós estamos para aprender. Cada vez que você pergunta, um coleguinha pode ter uma dúvida parecida com a sua, e vamos que vamos, certo? Próximo programa que eu vou apresentar para vocês, eu vou colocar inclusive o link agora aqui para vocês, é o Sublime Text, que é o nosso editor de texto que a gente vai utilizar no Lua. Infelizmente, ele só é em inglês, tá? Mas o que a gente vai precisar fazer, a forma que a gente vai desenvolver, não se preocupem que a gente vai passar, vou passar passo a passo e não vai ter dificuldade, tá? Vou passar agora para vocês o link do Sublime. Só um minuto. Sublime Text. Querido. Nossa, fechei a apresentação. Que legal, cara. Só que não. Fechei a apresentação, gente. Ei, o professor tá nervoso hoje. Eureka. Apresentação malão. Vamos lá. Deixa eu passar pro lado de cá. Mais fácil. Então, vamos aqui. Sublime Text. Vou copiar aqui agora e vou colocar aqui no chat para vocês. Pronto. Quando vocês entrarem nesse link que eu passei para vocês, vocês vão dar as opções de download. A versão que a gente está utilizando agora é a versão 32.11. Tem para macOS, Windows, também na versão portátil, Windows 64 bits, também na versão portátil, e o Luiz perguntou em relação a Linux, tá? E nós temos também distribuições Linux. Então, creio que a maioria do pessoal está utilizando, os alunos estão utilizando mesmo Windows. Então, gente, vamos lá. 64 bits, o que é o 64 bits? Se seu computador tem mais do que 4 GB, tem 4 GB de RAM ou mais, é bem provável que o seu sistema operacional seja de 64 bits. Que a arquitetura dele exige que ele seja um Windows de 64 para poder reconhecer esses 4 GB ou mais, tá? Então, no caso do meu computador, é 64. Então, quando a gente clica, é também um programa bem leve, comparado com o VS Code, muito mais leve ainda. São 10 megas só, gente. O outro era 88, então ele já baixou. Uma vez que você
baixa, faz o download dele, ele vai apresentar aqui, né? Primeira opção, ele já vai vir marcada, aqui ó, primeira opção já vai vir marcada, para adicionar ao nosso menu, quando clico com o botão direito, o Sublime Text. Tranquilo, avançar, instala. Dois passos, avançar e instala. Ao finalizar a instalação, vocês viram que foi bem rápido, bem simples, é só dar o finish. Às vezes pode acontecer de você instalar e ele não ficar na sua área de trabalho. Aqui, ó. Nossa, cadê? Onde é que está o meu Sublime Text? Se você clicar no iniciar aí no computador de vocês, você pode digitar simplesmente Sublime. Ele vai aparecer aqui, certo? Como é que eu faço para jogar ele para a área de trabalho? Bem simples. Você vem aqui em abrir o local de arquivo. Quando abrir o local de arquivo, ele vai deixar sublinhado, aqui, ó, selecionado o programa. Então clique com o botão direito, enviar para, criar atalho. Enviar para de trabalho, criar atalho. Que aí automaticamente ele vai jogar um atalho para a tua área de trabalho. Eu estou passando essas informações, gente, para facilitar a vida de vocês, mas cada um faz do jeito que quer, tá? Então, vamos lá abrir o Sublime Text para poder dar uma olhadinha como é que é ele, o visual dele. De novo. Ok. Eu abri ele aqui e ele diz que tem uma atualização nova. Olha que eu tinha instalado ele hoje à tarde. De novo. Então ele vai atualizar, bem provável que isso aconteça com vocês, tá? Se ele abrir e solicitar a atualização, pode atualizar sem problema, ele é gratuito, ele não vai atrapalhar em nada. Aí quando ele finalizou, está dizendo a new version of Sublime Text is ready to install, ou seja, uma nova versão do Sublime Text está pronta para instalar. A gente clica aqui em install, vai confirmar novamente aqui e logo após isso ele já vai abrir para a gente com o changelog, que são todas as alterações que foram feitas de uma versão para outra. E mais uma atualização, nossa, isso que eu chamo de mudança. Então, tá clicando, instalar. Ele vai reiniciar mais uma vez o aplicativo. Geralmente, gente, isso acontece só a primeira vez, tá? Então, ó, foi feito mostrando de novo. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que vai ter essas opções, tá? A cor dela, pra mim, eu prefiro usar esse com esse tema escuro, agride menos os olhos da gente, tá? Então aqui, ó, quando a gente for criar uma nova pasta, um novo arquivo, sempre a gente vem aqui nessa opção File. Aí você vai ter New File, novo arquivo, Open File, ou abrir arquivo, Open Folder, abrir pasta, Open Recent, ele vai procurar os arquivos que foram recentemente trabalhados nele, tá? Aí você vai ter o Save, que é o salvar normal, o Save com Encoding, que aí a gente vai mudar. O que é o Encoding? O Encoding é basicamente a linguagem que a gente vai estar utilizando. No caso a gente utiliza o TF8, mas nesse caso aqui a gente vai nem mexer, tá? Padrão o TF8, então quando a gente for salvar o nosso código, geralmente a gente vai fazer Ctrl S. Só o Ctrl S salva. Deu Ctrl S aqui, ou então File, Save, salva o código tranquilo. Vocês vão ver que à medida que você vai escrevendo, estou escrevendo algumas linhas esdrúxulas aqui, só para exemplificar. Vocês estão vendo esse pontinho aqui que apareceu aqui, ó, essa bolinha? Então, essa bolinha é só para lembrar você que seu código não está salvo. À medida que você for digitando o código e for salvando ele vai mudar
de bolinha para o xizinho novo de novo. Ele vai desaparecer. Então eu vou botar aqui só como vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir vou aqui no folder e vou mostrar para vocês aqui. Vou fechar esse daqui e vou abrir o main.lua. Que o main.lua, a gente vai chegar lá, é basicamente tudo o que a gente vai desenvolver do código Lua vai estar aqui, tá? Então aqui, ó, você tá vendo aqui que eu abri um arquivo que lá em cima está um X. A partir do momento que eu começar a dar um espaço, fazer o que for, é uma alteração na linha do código, ele vai aparecer a bolinha. Para quê? Para avisar você que você não salvou. A partir do momento que eu dou um Ctrl S, salvei meu código, olha aí quem desapareceu. A bolinha desapareceu. São algumas coisinhas que você tem que prestar atenção para evitar de perder o código. Lá na frente a gente vai ver que à medida que a gente for alterando as coisas no código e dar um Ctrl S, a gente vai abrir o Solar 2D, que é o nosso console para rodar o jogo. Ele vai automaticamente recarregar. Você vai ter que recarregar lá. Você vai dar um Ctrl R, que é o Reload, e aí ele vai recarregar o jogo. Então, os jogos que nós vamos desenvolver aqui não vão ser aquelas coisas absurdas. Vão ser jogos de plataforma. Quem é das antigas já sabe exatamente o que eu estou falando. Basicamente ele vai se passando, tipo Sonic e por aí vai. A galera mesmo da antiga vai se tocar no que eu estou falando. Eu tô indo rápido, gente. Se eu estiver indo rápido, vocês podem me falar, tá com alguma dúvida, vamos pro próximo programa. Deu certinho agora em relação ao Sublime, tá tranquilo? Vocês não estão dormindo não, né? Tô de olho, pessoal. Vamos lá. Todo mundo aí? Pode falar, Luiz. Tudo certo, certo. Tudo certo, beleza, irmão. Então vamos agora pro próximo que seria o... Deixa eu ver... Sublime Text já foi. Esse aqui. O próximo vai ser... Solar 2D, claro. Solar 2D. Fechei? Está vacilando ali hoje. Vamos lá. Isso. Tá. Não, Luiz. O Lua não tem que instalar. O Lua é a programação. A partir do momento que a gente vai utilizar o Sublime, a gente vai desenvolver o código Lua. O Lua exatamente em si não tem que ser instalado. Aquele link que eu passei é só para vocês ganharem conhecimento. Tanto que eu vou passar para vocês, tem uma documentação desenvolvendo em Lua, que aí vocês vão poder tirar umas dúvidas. Você está sempre passando fóruns, fontes de pesquisa e tudo mais. O Lua não tem que instalar. Luiz Felipe, pode falar. Ah, tranquilo. Então aqui, ó, o próximo da nossa lista aqui, o Lua, como foi perguntado pelo Luiz agora, eu abri aqui para vocês verem. Esse link que eu coloquei do Lua é basicamente algumas informações a respeito dele, tá? Ele mostra aqui os históricos, a última atualização que houve do Lua foi em 12 de janeiro de 2021. Então a linguagem Lua está nessa versão 5.4.2, tá? Não vai ser necessário instalar, porque basicamente ele vai rodar através dos códigos que a gente vai digitar no Sublime, tá? Ou quem preferir o VS Code, tá? O próximo, para finalizar essa parte de instalação,
seria o nosso amigo Solar 2D. Aqui. Copiar aqui o endereço para vocês. Esse é o endereço, tá? Vou colocar aqui. Esse é o endereço do Solar 2D. Que ele está mostrando que antes era conhecido como Corona Labs, que é o SDK, né? É a ferramenta de desenvolvimento. Hoje em dia ele é só conhecido como Solar 2D. Tranquilo. Então, quando vocês acessarem o jogo ou acessarem o site através desse link, só ir aqui em download, vocês vão ser redirecionados para a página do GitHub deles, tá? Olha aí, vocês vão ser direcionados para a página do GitHub deles, e aqui na página deles do GitHub você vem aqui, ó, em Assets, você vai ter aqui essa primeira opção para Android, para iOS, para Linux, para Mac, e por último aqui, não perdendo a importância, para Windows vocês vão utilizar essa opção aqui, ó, Solar 2D Windows 2023.3692, que é a versão atual deles, .msi. Clicando nele, ele vai efetuar o download. Também é um programa relativamente tranquilo. Ele é um pouco maior do que o VS Code, porque é nele que a mágica vai acontecer. Isso eu vou já dar uma prévia para vocês do que nós vamos ver, tá? Então vamos lá. Vou abrir ele aqui para a gente instalar também juntinho aqui. Pode ser que o seu computador exiba essa tela de mensagem aqui. Windows protegeu. Quem estiver utilizando principalmente Windows Defender, tá? Não se preocupem, é só botar aqui, ó, mais informações e executar desse jeito mesmo. Porque por se tratar de um programa que é fonte aberta, e a Microsoft às vezes fica com um pé um pouco atrás, tá? Tá. Beleza, vamos liberar? Beleza, liberou. Pronto. Primeira tela, next. Velho contrato exibido que a gente não lê. Tá? Então, aceita o contrato. Próximo ele vai exibir aonde é que ele vai ser instalado. Program Files Corona Lab Corona, tá? E próxima opção, install. Dependendo da máquina, vai um pouco mais rápido, um pouquinho mais lento, mas também não é um processo muito demorado. É um programa tranquilo de ser utilizado. Vamos lá. O que está? Como de praxe, o Chrome está comendo quase toda a memória do computador. Então, vamos lá. Instalando. Fazendo a atualização dos componentes e registro. Vamos lá. O que é bom aproveitar essa aula de hoje, que tecnicamente nós não estamos vendo conteúdo, são só apresentações, a gente já deixar nosso sistema todo já pronto, apto, para quando a gente começar o desenvolvimento propriamente dito, né? A partir de, creio eu, que eu acho que segunda-feira, a gente tem aula hoje, quarta e quinta, então esses 3 primeiros dias eu quero
fazer essas finalizações com vocês, deixar todo mundo já com o programa instalado, com tudo rodando direitinho. Se deu algum problema na instalação, me chama aqui durante a aula, a gente abre a tela de vocês compartilham a tela com a gente para a gente ver onde é que você está tendo dificuldade, e assim vai se dar toda a didática durante o curso. Sempre que tiver dúvida, professor, não estão conseguindo fazer isso aqui, a gente para, vocês compartilham a tela de vocês e a gente vai em cima. Então assim, ó, chegou no final, Launch the Corona Simulator, a gente já vai poder abrir o programa aqui, vamos dar executar ele aqui, ó. Então esse é o visual que vocês vão ver. Ele, quando ele abre duas telas, tá? Uma tela é o console, que ele vai mostrar o passo a passo do que está sendo executado, respondendo até aquela pergunta do Luiz Alberto. Aqui ele vai funcionar como se fosse um debugger para a gente. Então, se em dado momento a nossa linha de código apresentar algum erro de digitação ou estiver faltando alguma coisa, aquele console ele vai sublinhar, ele vai deixar bem assim explícito qual linha que está ocorrendo o erro. Então a gente pode voltar o nosso código lá no Sublime Text e mostrar. Então, como o Sublime Text ele também é em inglês, mas isso não vai atrapalhar a gente, tá? E quando a gente abre ele, nós temos essas três opções: New Project, Open Project ou Relaunch Project. Basicamente, novo projeto, abrir projeto e relançar projeto, tá? Aqui do lado vocês vão ter os programas recentes, os projetos recentes que foram trabalhados. Aqui no meu tem alguns desafios, algumas informações sobre os projetos que eu andei trabalhando, quando também fui aluno do CPDI, então dei uma revisada para poder preparar a aula para vocês, tá? E é muito importante, quando a gente for criar um novo projeto, tudo se inicia a partir daqui, tá? Tudo se inicia a partir daqui. Quando a gente vai criar um novo projeto, a gente vai nessa primeira tela que ela abre pra gente, só assim, ó, vocês estão conseguindo ver, a resolução da tela tá boa para vocês conseguirem ver o que tá aí nesse aqui, né? Beleza. Então assim, ó, a aplicação do projeto. Beleza, gente. Ó, eu sei que eu não vou tentar levar da melhor forma possível, assim, ó. É bom que, se possível, ligar a câmera, se tiver dúvida, falar, é só para ter um feedback para ver, porque às vezes a gente no virtual a gente não consegue saber se a pessoa realmente está assimilando ou conseguindo ver o que a gente está vendo, tá? Então, tranquilo, que bom que está todo mundo vendo. Então assim, ó, eu vou dar só uma pincelada, porque basicamente daqui a pouco nós vamos sair para o intervalo, dar aqueles 15 minutos para dar uma respirada, muita informação, o professor fala demais. Então a pincelada rápida aqui nessa tela inicial é Application Name. O que é que nós vamos fazer no Application Name? Nós vamos colocar o nome do nosso projeto, o nome da nossa aplicação, tá? E por padrão, vocês vão ver que eles vão criar dentro da pasta documento de vocês uma pasta chamada Corona Projects. Ou seja, todos os seus projetos que a gente desenvolver durante o curso ou depois, quando vocês derem continuidade ao que vocês aprenderam aqui, eles vão ser armazenados ali em Corona Projects, tá? A opção de Project Template, que são os modelos, a gente vai sempre utilizar o blank, a gente vai sempre começar do zero, para não ter perigo de pegar alguma sujeira de outro código e atrapalhar o nosso código de desenvolvimento. Como foi dito, vamos começar do zero, beabá mesmo assim, é como se a gente não soubesse ler nem escrever. Basicamente a gente vai começar a ler e escrever códigos, então é do zero. Essa opção do lado, Upright Screen Size, o que é basicamente isso? É a orientação que a gente vai
desenvolver o nosso projeto. Que orientação é essa, Gustavo? Esquerda, se ele vai ser para celular, se ele vai ser para tablet. Então, se a gente clicar aqui, ele vai mostrar. Ó. Tem duas opções padrões: celular e tablet. Muito provável, a maioria das vezes, a gente vai utilizar celular, phone, no caso, phone preset. E aqui a Default Orientation, que é a orientação padrão, eu tenho upright, em pé, ou sideways, que é de lado. Upright, sideways, tá? Então, basicamente, se a gente, dependendo do projeto que a gente vai iniciar, a gente vai utilizar o upright, que é o em pé, e o sideways é na horizontal, tá? Vertical, horizontal. E, claro, obviamente, ele vai precisar de um nome. Então, gente, assim, ó, são 9h13. Eu acho que já está um pouquinho sacar, o pessoal chegou atrasado, quiser fazer um lanche agora. Vou dar os nossos 15 minutinhos, com 2 de acréscimo hoje. 9h30 a gente retorna aqui. Podem, se quiserem, não precisa sair da sala, só pausa o vídeo, entendeu? E 9h30 a gente retorna aqui, belezinha, pessoal? Então, 9h30, estamos aqui de volta. Valeu!